Muito bem, estamos aqui com o grande professor, poeta, Dr. Marlon Leles. Seja bem-vindo, doutor. Roberto, boa noite. É um grande prazer, uma alegria, sempre constante na sua presença e com os seus telespectadores, nossos seguidores aí pela TV, pela internet, Instagram. Um grande prazer. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui e pedir para vocês continuar compartilhando para vocês ganharem. São vários prêmios aqui e passa você compartilhar. Vai ter coisas maravilhosas. O pessoal da Arte está mandando brindes para nós também, hein? Dr. Marlon Leles, parece que nós conversamos já sobre esse assunto, mas ainda parece que não acabou. Temos pelo menos, nas minhas contas, pelo menos 4 vereadores que correm o risco, nesse momento estão vereadores, correm o risco de não estarem vereadores amanhã. Por que acontece isso? Isso me lembra aquela música da infância, se a canoa não virar, olê, olê, olá. É isso, Roberto. Por quê? A condição subjúdice são pessoas que na inscrição da sua candidatura recebeu manifestação contrária pelo Ministério Público Eleitoral, fizeram as suas defesas e durante toda a campanha e o processo eleitoral concorreram subjúdice, ou seja, podem fazer todos os atos de campanha para não sofrer seus prejuízos, porém, só terá homologado, só terá referendado sua votação quando terminar o processo. Então, na medida que o Judiciário Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, vai realizando esses julgamentos, encerrando esses processos, deferindo ou indeferindo, então aqueles votos que estavam sob júdice vêm para a matemática eleitoral. Soma-se ao quociente partidário, que é os votos que o partido tem vindos de legenda e dos candidatos, e a partir de então se faz a computação diante do quociente eleitoral. É por isso que a gente viu, essa semana caiu 2, subiu 1, tem 4 na corda bamba. Até a diplomação a gente vive isso. Depois da diplomação tem aí um fato mais específico, porque já é um ato jurídico perfeito. Então, aí qualquer queda vai exigir uma demanda judicial maior. E talvez termine o mandato e aquele que deveria sair não se retira, porque ele vai, claro, lutar pelo mandato dele e pelos votos que ele recebeu. Bom, quem está sob júdice não tem os votos computados nesse momento. Não aparece na matemática do quociente partidário. Bom, porque me passou uma coisa pela cabeça agora, doutor. Por exemplo, o PTC fez 3 vereadores, 3 completos. E dizem que estava faltando muito poucos votos para fazer uma 4ª cadeira. Sim. Só que aí, nesse momento, nós temos o Vitor da Farmácia sob júdice. E ele teve perto de 4 mil votos, eu não tenho certeza. Por aí. Então, caso ele reverta essa decisão, que me disseram que está um pouco complicada a situação dele, pode ser uma 4ª cadeira para o PTC. Ou talvez para um outro partido. Ou para outro partido. Porque nós temos que olhar assim, o Vitor da Farmácia, além do quociente partidário do PTC, ele atingiu o quociente nominal mínimo, que é os 10%. Então ele, pela quantidade de voto, entraria. Alguém que está no final naturalmente sairia. Se o PTC não tiver a 4ª cadeira, porque vai ter a matemática da sobra. Não é eleição direta por quociente partidário. É um negócio doido aí é pela essa média. conta. Aí vai vir pela média. E vindo pela média, pode ser que na hora de... Aí refaz a matemática, interessante, Roberto. Não é para um candidato, é para todos os partidos. A matemática da sobra é refeita. E aquele que atinge a maior média assume uma cadeira. Um dia eu vou trazer o Dr. Marlon aqui com um PowerPoint para ele explicar essa conta. Essa conta é chata. É demais. É demais, porque além de ser uma conta chatinha, ela tem uma questão da própria
regra da estatística. Tudo que for menor que 5 vem para a unidade abaixo. Tudo que for maior que 5 vai para a unidade acima. Isso faz uma diferença. Isso é uma coisa maluca. E assim, tanto que os partidos, quando não tínhamos a ajuda do computador, você lembra disso? As brigas judiciais por conta de frações para garantir uma cadeira levava 1 ano, 2 anos no tribunal. É uma coisa realmente extremamente complicada. A melhor coisa é o candidato fazer o seu dever de casa, o partido se estruturar para fazer o quociente partidário para entrar pelo quociente partidário, sem depender dessa média. Mas temos também a outra questão, por exemplo, eu não diria malandragem, mas jogou com a regra debaixo do braço. O Edmilson Souza. Sim. Aliás, ele e toda a cidade, pelo menos o pessoal que estava ligado à política, entendeu que ele fez uma jogada perfeita. Ele vai para o PSOL, ele tem uma boa votação, é o mais votado da legenda, e se ele trabalhar direitinho, entra pela sobra. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele fez um risco. Sim. Porque o PSOL poderia não ter feito os 17.600 votos. Sim. Não, e não fez. Ele pegou pela sobra. Não, então ele ele não pega pela sobra. Sem fazer o quociente eleitoral, o partido não tem direito à cadeira. Tem na primeira sobra. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Eu vou ver o caso dele. Não, foi exatamente isso pelo caso. Mas me diga o seguinte... Nós temos, por exemplo, um caso emblemático do PRTB, que conseguiu o quociente eleitoral, mas não conseguiu a votação nominal mínima. Porque ele não teve a mínima. Porque não teve a mínima. Olha, então, foi um pecado aquilo, não? Não, isso é a nova regra do jogo. Nesse momento, você não pode mais coligar. Então, precisa que os partidos sejam minimamente inteligentes para parar com essa história de fazer um cacique e os puxadores de voto. Você precisa ter um partido estruturado. Você precisa de votação nominal mínima. Então, para chegar lá, o melhor exemplo para se estudar a política de Guarulhos, infelizmente, é o PRTB, que chegou, mas não levou. Você tem que trabalhar com a regra, como o Edmilson fez. Foi para um partido, trabalhou para desenvolver a regra e se beneficiou dela. Em compensação, nós tivemos na eleição passada o vereador americano que fez uma votação extraordinária e porque não conseguiu o quociente partidário... Porque a regra era outra. A regra era outra. E para a próxima eleição, nós temos a cláusula de barreira mínima, que já começou a valer em 2018 e ficará bem mais rigorosa para 2022. Muito provavelmente a gente vai discutir voto distrital. Que é uma coisa interessante. Que é muito mais interessante para a democracia do que o que nós estamos vendo aí hoje. Talvez um distrital misto, mas possivelmente já teremos isso. Há uma discussão de que o vereador possa ter só 2 mandatos consecutivos. Ao invés de uma lista fechada, seria 2 mandatos consecutivos. A lista fechada é mais interessante para o nosso processo democrático, porque o sujeito que é eleito hoje, por exemplo, ele vai para o final da lista na próxima eleição. Ele não é naturalmente reeleito. É assim na Europa. É interessante. Mas porque o meu medo é o seguinte, doutor, com a lista fechada, a pessoa que é o dono do partido, que acontece muito isso, ele se coloca lá na frente. Na primeira eleição. Na eleição seguinte, se a regra seguir... E se ele mudar de partido? Não, aí o partido que decide a regra, né? A gente não pode também tentar pensar o cravo, a ferradura e o cavalo. Porque o brasileiro é terrível. O brasileiro é terrível, né? A ficha suja está valendo, doutor? Sempre, desde 2010. A pessoa tem algum problema, foi condenado num corpo de jurado? Em segunda instância, dentro dos requisitos da ficha limpa, da Lei Complementar 135/10, ou a Lei Complementar 64/90, que tem lá as regras da inelegibilidade. Se dentro dessas regras ele teve condenação de segunda instância ou de órgão colegiado, Tribunal de Contas, alguns entendem que o Tribunal de Contas é um órgão colegiado, Tribunal do Júri,
ele estaria impedido de se candidatar após cumprido a sentença, depois disso fica inelegível por 8 anos. Pessoal, continua compartilhando porque você pode ganhar grandes prêmios no dia 21, segunda-feira, hein? Vamos estar aqui com o Silvio, que ele é um dos diretores do Supermercado X, para fazer esse sorteio. Olha, nós temos o quê? Nós temos aí cortador de cabelo, é isso? Aquela maquininha de cortar cabelo, isso, ventilador, e temos uma... Você gosta de suco, né? Nós vamos trazer mais prêmios aí. Então, continua compartilhando. Doutor, eu vi muita gente falar sobre compra de voto. O senhor também ouviu falar disso ou não? Toda eleição. O problema da compra de voto, ela existe, a gente não é iludido a esse ponto, né? A questão, Roberto, é que as pessoas só falam. Quando você pede, ok, você vai de testemunha? Não. Você pode apresentar uma prova? Não. Então fica aquele sentimento de insatisfação da pessoa, a gente entende, mas ela não se apresenta como testemunha, nem apresenta provas. Aí mesmo aquela história, todo mundo sabe que João tira a goiaba, o Chico Bento, né? Todo mundo sabe que ele tira a goiaba do Inholau, mas quem prova? Então, se não tem a materialidade da prova, a gente fica nessas insatisfações e, às vezes, nesse fake news. Recebemos uma denúncia aqui de Guarulhos de compra de voto de um candidato que foi eleito, só que a pessoa já começa assim, ouvi dizer que o fulano está comprando voto. Vocês têm que investigar, fazer alguma coisa. A denúncia foi para Brasília, no MCCE Nacional, e aí eles chegaram de volta, trouxeram de volta para nós. Respondi para a pessoa, ok, você tem uma prova? Você é a testemunha? Estou esperando um e-mail de resposta, tem 1 mês e 45 dias. Porque a pessoa também tem medo de retaliação, né? Não, as pessoas querem usar. Aí tem um outro risco nas denúncias, chamadas denúncias falsas ou vazias, em que eles usam os órgãos que acolhem denúncia para que esses órgãos virem a borduna contra o inimigo político. Exatamente, tem muitos daí. Eles não se dão conta que essas instituições são sérias, são estruturadas e não estão entrando nessa briga brejeira de fatia de pizza. Esses órgãos lidam a partir da investigação, a partir da prova, a partir da compreensão que o direito e que a legislação eleitoral traz. Exatamente para quê? Para proteger o cidadão, a cidadã, para proteger a lisura do pleito. Eu vi um amigo postar nas redes que ele era a favor de tirar aquele papelão da frente. Na hora eu achei um absurdo. Mas depois eu fiquei pensando, falei, sabe que tem razão? Porque teve muita gente, doutor, e inclusive me mandaram até em alguns grupos, a pessoa levava o celular e fotografava, Sim. ou se não filmava. É crime. Ele botando. É crime. Tá lá e aí previsto, levava lá e recebia. Está na legislação. Agora, quem falhou aí não foi o cidadão, foi os mesários que não fizeram, não deram a caixinha para ela botar os celulares. Eu, quando fui votar, mesmo que não me orientaram, eu já tirei os celulares e deixei na mesa. Fui votar e voltei e peguei o celular. Então, os mesários cometeram quem fez isso, pode ter certeza. Claro que o cidadão está cumprindo a missão que ele recebeu, né? Agora, o mesário tem que fazer esta orientação. E é fácil perceber que o sujeito não está votando, né? E aí você conta lá naquele momento com os fiscais de partido, com delegados de partido, com o pessoal mesário do TRE, com o pessoal do próprio cartório que faz a coordenação do ambiente. Agora, aí vem a consciência do cidadão, Roberto. Quando a pessoa faz isso para agradar ou para receber o mimo do Chico Bento, ele está traindo a democracia, está traindo a sua cidade, está colocando um cara lá que te deu 50, 100 reais, mas ele vai receber isso de volta, roubando da população, tirando da educação, da saúde. Existem outros tipos de fraude, doutor? O pessoal sempre fala muito na questão da compra de voto. Existe algum outro tipo de fraude que o senhor poderia nos alertar?
há um tempo atrás, uma coisa que parece interessante. O pessoal sempre fala que votar em branco anula a eleição. Verdade. Não anula. Então, ó, o pessoal fala assim, olha, se for mais de 50%, não anula. Não anula. A única vez que eu vi anular uma eleição com voto em branco foi um candidato no interior de Goiás, que o outro estava na frente, ele comprou voto para as pessoas não votarem no outro, não precisava votar nele. Era ir lá e votar em branco ou nulo. E aí aquele percentual foi muito grande, houve a denúncia de crime eleitoral, aí por conta disto, teve uma outra eleição, porque ele foi eleito. Aí não foi porque votou-se em branco, foi porque ele agiu de forma incorreta para ser eleito, quando cassou-se o mandato dele antes da diplomação, teve que se convocar uma outra eleição. Foi a única vez, além do que é uma coisa muito, assim, que deixa você... Alguém comprar voto em branco... Que interessante. Isso foi no interior de Goiás. Mas você hoje, Roberto, você tem outras maneiras, né? Brindes disfarçados, fazer distribuição de camisetas dizendo que é material de coordenação de campanha. Então há muito jeitinho brasileiro do pessoal fazer, como criar os impulsionamentos e aí fazer com que você fique preso àquele impulsionamento. Entendi. Né? Botando as hashtags, as coisas. Que aí você abre o seu computador, você vem... A lei permite que se faça, mas tem alguns expedientes, alguns robôs que produz aquilo em massa. Usar robô para campanha não pode. E eles usam muito. E usam muito. 4 minutos, 3 minutos, né? 3 minutos aí, agradecer ao Dr. Marlon Leles. Vamos ver se a gente traz ele aqui mais vezes, que ele sempre traz informação importante. Eu vou pedir para ele fazer um PowerPoint, né? PowerPoint ficou famoso no Brasil, hein? Ainda se faz PowerPoint. A gente faz PowerPoint. Aquele que o Ministério Público Federal fez? Nossa, um dia vamos discutir essa questão aí. Doutor, obrigado. Quem quiser falar com o Movimento de Combate à Corrupção eleitoral. Você nunca lembra, hein? Nunca lembro. Oxi. Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Dr. Marlon Leles, quer falar com o doutor. Ele também faz palestra, muita coisa bacana. Como é que faz para encontrar você? Porque tem um outro Marlon Leles, não é o branquinho, tem um negrão. Tem o negão, Marlon Reis. Marlon Reis. Ele vai, inclusive, agora, eu acho que dia 18 eu lançar já entrevistei o livro dele, o Candidato 4.0. Agora, o Marlon Leles sou eu. Você me acha aí pelo Facebook, Marlon Leles de Oliveira, me acha no Instagram, me acha na OAB, né? Você pode me procurar. E não me achando em lugar nenhum, manda um help aqui, o Roberto vai me achar. Ou então você pega o meu zap, liga, manda um zap para mim. A gente está sempre à disposição. Obrigado, a informação da cidadania, Roberto, é o que empodera as pessoas. Dito que as pessoas entenderem o poder que elas têm com o conhecimento, elas rompem com as dependências, já que estamos em momento político, de achar que tem vereador, ou prefeito, ou deputado, ou um político de estimação que vai salvar a vida dela. Não vai. Se ela não cuidar da vida dela, vai ficar cada dia pior.